Olá, pessoal. Gostaria de conversar com vocês a respeito da psicologia do desenvolvimento psicossocial de Eric Erikson. Então, após a gente falar sobre psicologia do desenvolvimento, sobre o desenvolvimento cognitivo para Piaget, as fases do desenvolvimento para Piaget, depois de nós discutirmos sobre o desenvolvimento para Vygotsky, como se dá o desenvolvimento para Vygotsky, que não é tanto o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento biológico, no seu interacionismo, na sua interação com o ambiente, mas muito mais para o Vygotsky tem muito mais relevância, não que esses componentes não tenham relevância para o Vygotsky, mas tem muito mais relevância cultural, social. A gente falou da influência socialista, do marxismo e tudo mais para o Vygotsky. E agora a gente vai falar um autor que é muito caro, o Erik Erikson. É muito caro a psicologia. Ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha. Ele se tornou psicanalista, influenciada pela filha caçula de Freud, Anna Freud. Daí a gente já pode fazer uma distinção inicial entre o Erik Erikson e outros psicanalistas tradicionais que seguiam uma linha mais freudiana, de uma ortodoxia marxista muito mais ferrenha, muito mais literal, seguindo de maneira muito mais exclusiva os ensinamentos do Freud. Então, o Erik Erikson ele nasceu na Alemanha, mas ele casou com uma canadense, se eu não me engano. Isso mesmo? Então ele casou com uma canadense e ele migrou pro, para os Estados Unidos. Ele se mudou para os Estados Unidos e os Estados Unidos têm uma cultura muito peculiar, como a gente já discutiu em outros vídeos, e de certa forma essa cultura, as características dessa grande nação influenciaram, inclusive, na sua psicologia. Então, o Eric Erickson vai seguir uma linha muito mais de psicologia do ego, do eu, muito mais pragmática, porque se descobriu o seguinte, que Freud falou sobre o inconsciente, discorreu a saber sobre os processos inconscientes, aquilo que havia de mais profundo na personalidade, mas ele menciona o ego, ele fala sobre o ego, ele de certa forma ele aborda o ego, mas ele não vai muito na questão do ego de forma aprofundada. Então outros autores, tais como o Alfred Adler, tal como a Anna Freud, que foi mestre do Eric Erikson, e o próprio Eric Erikson vão fundamentar, vão influenciar uma psicologia do eu, uma psicologia muito mais egóica, que tem um foco maior em não somente tratar os processos inconscientes, dar vazão e entender os processos inconscientes, como fortalecer esse ego, esse eu. E outras teorias vão fazer a crítica a esse processo, tendo o ponto de vista de que o eu também é fonte de inúmeros problemas, de inúmeras ilusões e problemáticas nesse aspecto. Então, até então, a gente falou da questão do cultural, da aquisição da aprendizagem, da mediação simbólica, da cultura, das fases do desenvolvimento cognitivo, como se dá a cognição, que se dá numa interação entre biológico, ambiental e com o próprio processo mental, o próprio processo cognitivo, e desse interacionismo a gente tinha esse desenvolvimento. E agora a gente vai falar sobre o desenvolvimento numa outra abordagem, que é a abordagem sobre o desenvolvimento da personalidade. Então vamos pensar inicialmente o que é a nossa personalidade, o que é a nossa persona. Então se a gente pensar na origem etimológica da palavra personalidade, vem de persona. Então a persona era uma máscara na qual no teatro grego, nas artes cênicas gregas, a pessoa apenas usava uma máscara que saía o som e diferentes atores representavam diferentes personagens. E no teatro grego as mulheres não participavam, inclusive os homens eram que vestiam roupas, vestes e máscaras de mulheres e representavam as mulheres. É,
E daí o teatro grego passou a representar a comédia, a tragédia, o conto de fada, o romance, a epopeia, o lirismo, a prosa, todos esses processos artísticos que de certa forma enredam o teatro grego fazeram começaram a fazer parte daquele tipo de cultura. Inclusive, muito da paideia, que é a educação grega, que é os ensinamentos dos gregos. A paideia é uma espécie de pedagogia, uma, quase um tratado, uma pedagogia do povo primitivo, passava pelo teatro. Então, os gregos antigos alfabetizavam as crianças somente a partir dos 15 anos de idade, e antes disso as crianças tinham educação, mas elas não eram alfabetizadas, mas elas representavam toda a tragédia grega, tinha uma representabilidade das tragédias, da cômica, da comédia, enfim, tudo isso era representado a Ilíada, a Odisseia de Homero, todas essas questões que envolviam questões históricas, questões mitológicas, questões inerentes à prática da vida, à ideologia da vida, era representada através do teatro. E daí também a frase que diz que, de certa forma, a vida imita a arte. E agora nós também estamos vendo como a arte também imita a vida. Então, todo um processo dialético. E essa palavra persona, que é máscara, que tem a sua relação direta, muito próxima ao teatro, veio representar a palavra personalidade, né? Que tem um prefixo persona. Então, essa personalidade, esse papel que nos é dado, é aquilo que, de certa forma, é aquilo que faz a mediação entre a minha subjetividade, os meus é, os meus processos internos, a minha subjetividade, os meus processos inconscientes e o mundo externo e o mundo objetal. E eu, de acordo com esse mundo interno, em relação com o mundo externo, represento diferentes papéis. Represento diferentes personagens. Então eu tenho um personagem como professor, como filho, como amigo. Numa entrevista de emprego, eu represento um tipo de personagem. Se eu vou numa determinada igreja, eu represento. Então, nós temos diferentes representações, diferentes papéis sociais. E a personalidade também não é diferente. Personalidade é aquele aspecto psíquico que é mais externo. De repente alguém pisa no meu calo, mas eu não brigo, mas eu sei lá, eu debato, eu tento contra-argumentar, eu tento estabelecer alguma forma de política de lidar com aquilo, mesmo que internamente eu quero a briga, eu quero o conflito. Então a personalidade que de certa forma também nos diz quem nós somos mais quietos, mais calados, mais ousados, mais comedidos, mais extrovertidos, mais introvertidos, ela nos diz muito quem nós somos. E isso é a nossa persona e é a nossa personalidade. Então, Freud, ele também tinha uma descoberta sobre a personalidade, mas ele estava interessado nos processos, no processo inconsciente mais profundo, nos processos muito mais profundos da psique. E o Eric Erikson, como tinha migrado para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos tem a questão do pragmatismo, tudo lá tem que ter um porquê, tempo é dinheiro. Então, o pragmatismo vem de prática, de ter uma objetividade, de ter um sentido, de ter um retorno e um retorno capital. A psicologia também deixou de ser menos filosófica, de pensar sobre coisas mais profundas e passou a falar de coisas mais objetivas. E a personalidade é exemplo delas. E a psicologia do ego é um representante, é um significante importante nesse processo. Então o Eric Erikson, ele focou muito mais no ego, muito mais no eu, e nesse desenvolvimento desse ego e desse eu ao longo dos anos. Então o desenvolvimento dessa personalidade, agora que a gente já explicou, já exemplificou e já entendeu o contexto da personalidade, o desenvolvimento dessa personalidade em relação com o social. Já que essa personalidade é o contato, é aquela que faz a mediação entre processos subjetivos, até processos subjetivos
que não dá para denominar como inconsciente, tá, que eu não conheço, e o mundo. Então o nome da teoria do Erik Erikson que a gente vai trabalhar aqui é a teoria do desenvolvimento psicossocial do Erik Erikson. Então é um desenvolvimento de personalidade que se dá em aliança entre psico e social e é através dessa relação entre aquilo que é psíquico e aquilo que é social que eu vou entender todo o processo de estruturação, de formação e de desenvolvimento da personalidade para Erik Erikson. E ele formulou nesse processo 8 fases do desenvolvimento psicossocial que vai desde a mais tenra idade, desde lá de antes do primeiro ano, desde o recém-nascido, até a velhice, até o momento que antecede a morte. E é isso que a gente vai estudar é, ao longo dos vídeos que sucederão, que falarão especificamente sobre as 10 fases do desenvolvimento psico social para Erik Erikson e que falaremos a respeito desse processo de estruturação do ego, do seu eu, então processo de estruturação, de fortalecimento, de distinção, a relação entre o social e o interno, tudo isso é muito importante, muito interessante nesse aspecto e diverge bem de outras teorias que vinham sendo feitas até então, como a psicanálise freudiana, como a teoria analítica de Carl Gustav Jung. Então há uma distinção clara nesse aspecto e também uma evidência do quão a cultura norte-americana, pragmática, produtivista, mecanicista, de que tem que ter uma objetividade, tem que ter um sentido, tem que contribuir para aquele tipo de sociedade, marcou a teoria do desenvolvimento para Erik Erikson. Então, a primeira fase do desenvolvimento que a gente já vai citar e já vai estudar é a fase de confiança versus desconfiança, que vai do recém-nascido, da tenridade, daquela fase de simbiose com a mãe, até os 2 anos de idade. Lembrando, fazendo parênteses, que o Erik Erikson nunca ignorou, nunca negou a existência do inconsciente, de que existia um inconsciente, de certa forma, o inconsciente, esse funcionamento do inconsciente está em cada uma dessas fases, só que ele vai dar muito mais ênfase ao ego, ao eu, à personalidade, do fortalecimento, da transformação, de como se dá cada uma dessas fases e não processos assim oníricos, sonhos, xixes, atos falhos, o trabalho do inconsciente como um todo, mas dará um enfoque muito mais egóico, muito mais do desenvolvimento psicossocial da personalidade. Então a primeira fase é a fase da confiança versus desconfiança, e daí a gente tem que, para entender melhor, a gente tem que pensar na psicanálise clássica, que é a fase onde há uma simbiose, ou seja, a criança e a mãe elas não se separam tão facilmente, e o desenvolvimento de cada uma dessas fases vai ser marcado pela fase anterior. Todos nós passaremos por todas essas fases, mas alguns de maneira mais otimizada, outros com alguma problemática, e muito da neurose e da estruturação do ego e da forma como o meu ego, o meu eu, se posiciona frente ao mundo, vai ter relação com como eu passei em cada uma dessas fases e os traumas que eu passei, os possíveis traumas que eu passei em cada uma dessas fases. Então, a primeira fase, confiança versus desconfiança. Então, é nessa fase totalmente inconsciente, onde o ego ainda não está estruturado, a criança ainda não entrou no Édipo, não teve a castração, não teve a inserção na sociedade, não tem o seu processo cognitivo e racional bem desenvolvido, mas existem impressões, já existe a personalidade e existe impressões inconscientes. Então,
De repente, essa criança, até usar um termo que não é do Eric Erickson, não teve uma mãe suficientemente boa, uma mãe que abandonou, que deixou a criança em falta, faltou alimento, faltou carinho, faltou afeto, faltou uma série de coisas, a criança, de maneira inconsciente, sem entender o porquê, pode desenvolver fortemente um sentimento de desconfiança que vai se traduzir em outras relações, como em relações de segurança básica, em trabalho, a namoros, a amigos, a relação de carência, como pode desenvolver também a confiança em todas as situações sociais. Então, uma questão de formação da personalidade, desenvolvimento da personalidade e de relação com esse social e de como isso pode afetar positivamente ou negativamente na formação da personalidade.